Fala galera, beleza? Hoje a gente vai começar o nosso curso de radioatividade, um assunto importante que cai bastante nos vestibulares, então já vamos para a definição. Pessoal, radioatividade é um fenômeno no qual núcleos, então já grava para mim, radioatividade é fenômeno nuclear, acontece com o núcleo dos átomos. Núcleos instáveis emitem espontaneamente partículas e ou onda eletromagnética para adquirir estabilidade. Então é mais ou menos assim, ó. Você tem um átomo instável, né? O núcleo instável, e esse núcleo vai emitir radiação. Pode ser partícula, pode ser onda eletromagnética, até esse núcleo adquirir estabilidade. Beleza? Então, radioatividade acontece com o núcleo de átomos instáveis, espontaneamente. Antes da gente começar a discutir as partículas, né, e as ondas que a gente tem na radioatividade, nós vamos dar uma lembradinha do histórico da radioatividade. Isso daqui é mais para você ter um conhecimento, né? Não costuma se pedir muito em provas, não. Bom, histórico da radioatividade. Pessoal, o pessoal começou a se interessar pela radioatividade depois que esse cientista alemão aqui, ó, Wilhelm Röntgen, descobriu os raios-x. Ele fazia estudos usando aquelas ampolas de Crookes. Lembra das ampolas de Crookes que Thomson usou para estruturar o seu modelo atômico? Então ele fazia estudos usando aquelas ampolas de Crookes e ele descobriu os raios-x. Legal? Isso aconteceu em 1895, só para você se localizar no tempo. Em 1896, Henri Becquerel, um cientista francês, ele estava estudando fluorescência de elementos naturais, certo? E meio que sem querer, acidentalmente, ele descobriu que alguns sais de urânio podiam sensibilizar filmes fotográficos. Ele esqueceu acidentalmente o sulfato duplo de potássio e uranila numa gaveta perto de uma chapa fotográfica. E ele percebeu que a chapa fotográfica ela ficava enegrecida. Então esse material aqui, ele emitia radiação, certo? Sem ser estimulado, porque a gaveta estava fechada, né? Ele percebeu que esse sal aqui emitia algum tipo de radiação. Essas radiações, inicialmente, foram chamados de raios de Becquerel. Becquerel é tido como descobridor da radioatividade, ok? Agora, continuando o histórico da radioatividade, temos que lembrar de Marie Curie e Pierre Curie, dois franceses, né? Casal de francês. Em 1903, eles fizeram o isolamento dos primeiros elementos radioativos. Eles estavam estudando os raios de Becquerel, ok? E eles conseguiram isolar dois elementos radioativos, o polônio e o rádio, certinho? Só para você ter uma ideia, o rádio ele é 400 vezes mais radioativo do que o urânio. E o polônio é cerca de 900 vezes mais radioativos que o urânio. Certinho? Continuando ainda, né? Falando ainda do histórico da radioatividade, Rutherford, aquele do modelo atômico, né? Ele identificou as radiações alfa e beta. Então, quem descobriu as radiações alfa e beta? Rutherford. Teve um cientista francês, Paul Villard, que em 1903 ele identificou a radiação gama, certo? Então tá aí mais ou menos o histórico da radioatividade. Isso não costuma aparecer muito em provas não, mas é legal você ter esse conhecimento prévio aí. Pessoal, então agora a gente vai estudar as principais emissões ou partículas subatômicas. Então, emissão, nós temos as partículas alfa, beta e as ondas gama principalmente. Só que agora eu não vou detalhar nada delas, porque a gente vai pegar cada uma e fazer um estudo separado. Eu preciso que você lembre ou aprenda, né, mais sobre essas partículas aqui. Então vamos lá, ó. Próton. Pessoal, todo mundo sabe que próton tem carga positiva, mais um, né? E a massa do próton é 1. Isso você tem que saber. Próton tem carga positiva mais 1
E a massa dele, o número de massa dele é igual a 1. A massa relativa dele. Nêutron, pessoal, não tem carga elétrica. Por isso que chama nêutron, né? Ele é neutro. E a massa do nêutron é igual a 1. Beleza? Então, ó, próton e nêutron têm a mesma massa relativa. Elétron tem carga negativa, menos 1. E a massa do elétron é desprezível. Você deve se lembrar que a massa do elétron é cerca de 1840 vezes menor que a massa do próton ou do nêutron. Então a gente despreza a massa do elétron. Existe uma outra partícula que eu preciso que você saiba, é o pósitron. Cuidado! Pósitron não tem nada a ver com próton, tá? Pósitron é outra partícula subatômica. Galera, o pósitron é a antimatéria do elétron. Ou seja, o pósitron ele tem massa desprezível, igual aos elétrons. Elétron tem carga negativa. O pósitron é a antimatéria do elétron. Então, o pósitron tem carga positiva. Beleza? Eu preciso que você saiba isso, tá? Pósitron é a antimatéria do elétron, ele tem massa desprezível e a carga dele é mais 1, positiva. Legal? Só um detalhezinho que eu queria que você soubesse. Na natureza, quando uma matéria encontra a sua antimatéria, um aniquila o outro, tá certo? Aí vira energia, fóton, luz. Tranquilo? Então, por exemplo, ó, vamos supor que você colida elétron com a sua antimatéria, com o pósitron. Gente, o elétron, ele tem carga menos 1 e a massa dele é desprezível. O pósitron, a gente tem aqui, ó, carga mais 1 e a massa desprezível. Pósitron é a antimatéria do elétron. Legal? Então, se houver uma colisão entre eles, uma junção entre eles, um vai aniquilar o outro. Então, a gente vai produzir energia. Fóton, por exemplo, luz, por exemplo. Beleza? Então, sempre a matéria aniquila a sua antimatéria. Cada matéria tem a sua antimatéria correspondente. No estudo da radioatividade, eu preciso que você conheça a antimatéria do elétron apenas, ok? Que é o pósitron, essa partícula aqui. Então agora a gente começa a fazer o estudo das emissões, beleza? São 3 emissões principais, você tem que conhecer direitinho. Então vamos lá, ó. A primeira emissão é a partícula alfa, óbvio, denotada pela letra grega alfa. Galera, a partícula alfa, ela é análoga ao núcleo de hélio. Então, se você estiver fazendo uma prova e o examinador falar assim, ó, um elemento radioativo emitiu um núcleo de hélio. Pessoal, esse elemento radioativo emitiu uma partícula alfa, ok? Análoga, a partícula alfa, análoga ao núcleo de hélio. Ele possui, a partícula alfa possui 2 prótons e 2 nêutrons. Me ajuda? Se a partícula alfa possui 2 prótons e 2 nêutrons, pessoal, a carga dela vai ser mais 2. Próton tem carga positiva, tem 2 prótons mais 2. Beleza? Massa é a soma de prótons e nêutrons. São 2 prótons e 2 nêutrons, então a partícula alfa ela tem número de massa igual a 4. Precisa saber isso. Partícula alfa, ela tem carga mais 2 e o número de massa dela é igual a 4. Agora, importante, ó. Quando um elemento emite uma partícula alfa, há uma diminuição de 2 unidades no número de prótons. É lógico, a partícula alfa tem 2 prótons. Se o elemento radioativo emitir a partícula alfa, o novo elemento produzido vai ter 2 prótons a menos. E o número de massa dele vai diminuir de 4 unidades. Legal? Dá uma olhadinha aqui, ó. Vou pegar um elemento químico genérico radioativo. Eu vou supor que ele tenha o número atômico Z e o número de massa dele seja A. E eu vou supor que esse elemento aqui, ele seja o elemento alfa emissor. Ou seja, ele vai emitir uma partícula alfa. Pessoal,
Se ele emitir uma partícula alfa, ele vai se transformar num novo elemento químico que eu vou chamar de Y. Me ajuda? A partícula alfa, ela tem carga mais 2 e o número de massa dela é 4. Legal? Quando você tem uma reação nuclear, você tem a manutenção da carga e a manutenção da massa. Então você vai igualar a massa da esquerda com a massa da direita, a carga da esquerda com a carga da direita. Me ajuda aqui, ó. À esquerda, a gente tem massa igual a A. A partícula alfa, ela tem massa igual a 4. Então esse átomo Y aqui, ele vai ter uma massa A menos 4. Se você fizer A menos 4 mais 4, vai dar o A. Beleza? Aqui é Z, aqui é mais 2. Então aqui, pessoal, vai ser Z menos 2. Tá bom? Então olha só o que aconteceu, ó. O elemento emitiu uma partícula alfa. O número de massa dele diminuiu de 4 unidades. E a carga dele diminuiu 2 unidades. Ou seja, ele vai voltar 2 posições na tabela periódica. Detalhe, galera, isso é importante, ó. O elemento emitiu a partícula alfa. Não é mais esse elemento original. Agora a gente produziu um outro elemento químico. Nesse caso aí, como um elemento virou outro elemento químico, você diz que houve uma transmutação atômica, tá? Transmutação atômica é quando o elemento químico emite radiação e se transforma num outro elemento químico. Vamos fazer um exemplo aqui prático. Eu vou pegar o urânio 238 e vou supor que ele emita uma partícula alfa. Detalhe, lá nas provas, eles sempre dão o número atômico do elemento e o número de massa do elemento, tá? Beleza? Isso você não precisa decorar. Então eu vou supor que esse elemento, esse átomo, emita uma partícula alfa. Se ele emitir uma partícula alfa, ele vai se transformar num novo elemento químico e eu vou chamar esse novo elemento químico de X. Legal? Você já memorizou. A partícula alfa, ela tem carga mais 2 e o número de massa dela é igual a 4. Como é que eu faço para descobrir a carga e a massa do novo elemento químico? Somatória. O que você tem de um lado, tem que ter do outro lado. Aqui, ó, eu tenho 92 cargas. Aqui eu tenho 2. Pessoal, então aqui vai ser 90. 90 mais 2 é igual a 92. Beleza? Ali é 238. Quando o elemento emite uma partícula alfa, o número de massa dele diminui de 4 unidades. Era 238, passou para 234. Detalhe, a identidade de um elemento químico é o número de prótons dele, é o número atômico. Se você olhar numa tabela periódica, você vai perceber que esse elemento produzido aqui é o tório. Joia? Então, quando o urânio emite uma partícula alfa, a carga dele diminui 2 unidades e o número de massa diminui de 4 unidades. Beleza? E o novo elemento químico produzido é o tório. Então, nesse caso, houve uma transmutação atômica. Era urânio, né? Emitiu partícula alfa, virou tório, mudou de elemento químico. Agora, esse detalhe aqui é importante, você tem que saber, cai bastante. É o seguinte, para a partícula subatômica, alfa tem uma massa grande, pessoal. A massa dele é 4. Para a partícula subatômica, esse número é alto. Beleza? Então, ó, as partículas alfa, por terem uma massa grande, elas possuem, queridos, guarde isso, baixa velocidade. Ó, baixa velocidade. Para a partícula, 25.000 km por segundo é uma velocidade baixa. Tá? Então, a partícula alfa tem uma massa grande, a velocidade é baixa. Se tem massa grande e a velocidade é baixa, galera, você vai ter um baixo poder de penetração. Baixo poder de penetração. Então, num acidente nuclear, a partícula alfa é a que causa menos prejuízo. Legal? Ela tem uma massa grande e um poder de penetração pequeno. Galera, a partícula alfa, por ter uma massa grande, quando ela caminha no espaço,
ela choca-se com outras moléculas e arranca elétrons dessas moléculas. Então a gente diz que a partícula alfa, ela tem um alto poder de ionização. Beleza? Detalhe, poder de ionização não aparece muito nas provas. Normalmente aparece mais o poder de penetração. Então você vai guardar para mim. As partículas alfa têm massa grande, velocidade baixa, ok? E poder de penetração baixo. Isso você tem que saber direitinho. Pessoal, agora a gente vai falar da partícula beta. Outra emissão, outra partícula, tá? Partícula, pessoal, beta, são elétrons acelerados. Eles possuem carga igual a -1 e a massa é desprezível. Então, ó, partícula beta tem carga -1 e a massa é desprezível. Você tem que saber que a partícula beta é análogo a um elétron acelerado. Elétron acelerado. Beleza? Detalhe importante. Ó, quando um átomo emite uma partícula beta, não há alteração na massa, porque a massa da partícula beta é desprezível. E o número atômico desse átomo, ele vai aumentar em uma unidade. Boa? Vamos fazer aqui um exemplo genérico. Ó, eu vou pegar um átomo X que tenha número atômico Z e o número de massa dele eu vou supor que seja A. Vamos supor que esse elemento emite uma partícula beta. Pessoal, se ele emitir uma partícula beta, ele vai se transformar num novo elemento químico. Vamos descobrir quem é esse novo elemento químico. Seguinte, a partícula beta tem massa 0 e a carga é -1. Então a massa não vai se modificar, certo? Continua com a massa A. Ali o número atômico é Z. A partícula beta tem carga -1. Então aqui, pessoal, vai ser Z mais 1. Z mais 1 com -1 vai dar esse Z aqui. Então o que aconteceu? O elemento emitiu a partícula beta, a massa dele não se modificou e o número atômico aumentou em uma unidade. Beleza? Detalhe, esse elemento X aqui e esse elemento Y, eles são isóbaros entre si, porque o número de massa é a mesma. Isóbaros, tá? É um outro elemento químico, houve uma transmutação atômica e a gente produziu um isóbaro do elemento original. Pessoal, vamos fazer um exemplo prático aqui, ó. Vamos supor que o urânio 235 seja um elemento beta emissor. Eu vou supor que ele emita uma partícula beta. Se ele emitir uma partícula beta, vai se transformar num novo elemento, eu vou chamar de Y. Quais são as características desse novo elemento? Comigo, a partícula beta tem carga -1, é um elétron acelerado, lembra? E a massa é desprezível, massa 0. O que eu preciso fazer agora? Balancear as massas, balancear as cargas. Pessoal, 235 lá, se aqui é 0, aqui continua 235. Eu já sei que esse elemento aqui é o urânio, 235. E o novo elemento produzido, Y, eu já sei que eles são isóbaros entre si. Ali é 92, aqui é -1. Pessoal, então o número atômico desse novo elemento químico aqui, 93. 93 com -1 vai dar os 92. Resumindo, quando o elemento emite uma partícula beta, pessoal, a massa dele não se modifica, mas o número atômico aumenta em uma unidade. Então vai produzir um elemento que está uma casa depois do urânio na tabela periódica. Legal? Detalhe importante que cai nas provas. Olha aqui para mim, ó. As partículas beta têm massa desprezível, pessoal. Se a massa da partícula beta é desprezível, elas têm altíssima velocidade. Então, ó, velocidade alta, de 70.000 a 290.000 quilômetros por segundo. Se ela tem uma velocidade alta e uma massa baixa,
é alto poder de penetração. Então, a partícula beta, ela tem maior velocidade e maior poder de penetração do que a partícula alfa. Num acidente nuclear, a partícula beta causa mais prejuízo que a partícula alfa. Se ela tem massa pequena, ela, quando se chocar com a outra partícula, ela não vai conseguir arrancar elétron dessa outra partícula. Então, para a partícula beta, nós temos um baixo poder de ionização. Beleza? Mas lembra que eu falei? Poder de ionização quase não aparece. Cai mais a velocidade e o poder de penetração. Então, a partícula beta, ela tem um alto poder de penetração, porque tem uma baixa massa e uma alta velocidade. Beleza? Agora tem um detalhezinho. Quando eu comecei a falar de radioatividade, eu disse para você que radioatividade é um fenômeno nuclear. São emissões que saem do núcleo. Só que eu estou falando que a partícula beta é um elétron acelerado. Pessoal, elétron fica na eletrosfera. E radioatividade é um fenômeno nuclear. Tem uma incompatibilidade aí? Pessoal, na verdade não. Eu vou te explicar como é formado a partícula beta. Me ajuda aqui, por favor. Ó. Formação das partículas beta. Lá no núcleo do átomo, nós temos um nêutron. Descobriu que o nêutron, quando ele se desintegra num elemento radioativo, ele produz um próton, um elétron e numa outra emissão que a gente chama de neutrino. Então, olha comigo aqui, ó. Aqui eu tenho um nêutron, ele está dentro do núcleo do átomo. A gente aprendeu que ele tem massa igual a 1 e a carga dele é 0. Nêutron, isso é um nêutron, beleza? Aqui nós temos um próton. A massa é 1 e a carga dele é mais 1. Isso aqui é o elétron. Massa desprezível e a carga dele é menos 1. Esse daqui, a gente disse para você que chama-se neutrino. Vamos juntos, pessoal, descobrir as características desse neutrino. Me ajuda aqui. À esquerda, a massa é 1. Só que na direita, o próton já tem massa 1. Então, vai ser 1 mais 0 mais 0. Então, o neutrino tem massa 0. À esquerda, a carga tem que dar 0, né? Porque é o nêutron. Beleza? A direita tem que dar 0 também. Mais 1 com menos 1 já deu 0. Então, o neutrino, ele tem massa igual a 0 e a carga dele também é igual a 0. Certo? Então, recapitulando. Um nêutron que está dentro do núcleo de um átomo radioativo vai se desintegrar, vai quebrar. Quando ele se desintegrar, vai produzir um próton, vai produzir um elétron e vai produzir um neutrino. Esse elétron aqui é a partícula beta. Então, esse elétron, essa partícula beta, sai acelerado, o neutrino sai acelerado e vai produzir um próton. Por isso que o número atômico aumenta em uma unidade. Era o nêutron, depois que ele se desintegrar, no lugar dele vai ficar um próton. O número atômico aumenta de uma unidade. A massa não se modifica, porque nêutron e próton têm massas equivalentes. Pessoal, próxima emissão, onda eletromagnética gama. Como o próprio nome está dizendo, onda eletromagnética não tem massa, ok? Não tem carga, é uma energia, beleza? Detalhe, como as ondas gama não têm massa nem carga, quando um átomo emite uma onda gama, a massa dele não se modifica, a carga dele não se modifica. O que vai acontecer? Ele só vai ficar mais estável, ok? Mas não há alteração nem massa nem da carga. Importante, por ser onda eletromagnética, a massa das ondas gama é 0, ok? Então ela vai ter, pessoal, altíssima velocidade, altíssima, 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade de uma onda eletromagnética no vácuo, 300 mil quilômetros por segundo. Se a massa é 0 e essa velocidade altíssima,
a gente tem para as ondas gama um altíssimo poder de penetração. Então, num acidente nuclear, as ondas gama é a que vai causar mais prejuízo. Legal? Então ficaria mais ou menos assim, ó. Partícula alfa é menor prejuízo, partícula beta, prejuízo intermediário, e o que causa mais problema num acidente nuclear são as ondas eletromagnéticas gama. Beleza? Só um detalhezinho. Normalmente, pessoal, as ondas gama, elas são emitidas junto com a partícula alfa ou junto com a partícula beta. Então, normalmente o átomo emite uma partícula alfa e ondas gama, ou partícula beta e ondas gama, ou partícula alfa e beta e ondas gama. Normalmente ela sai junto com as outras partículas. Lembrando que alfa e beta são partículas, ok? Agora, gama é uma onda eletromagnética. Beleza, pessoal? Agora eu coloquei aqui um desenho para a gente comparar o poder de penetração de cada uma das emissões. Galera, a partícula alfa é a que tem o menor poder de penetração. Uma folha de papel ou a própria pele, ela consegue reter a partícula alfa. A partícula beta, ela tem um poder de penetração maior que a partícula alfa. Ela atravessa o papel e é só retida por uma placa de metal. Beleza? E as ondas gama têm altíssimo poder de penetração. Ela atravessa o papel, atravessa o metal, ela é só retida por uma placa bem espessa de concreto, ok? A pele retém a partícula alfa, a partícula beta só é parada lá nos músculos e aí as ondas gama, elas chegam a atingir os órgãos. Por isso, no acidente nuclear, as ondas gama, com certeza, elas causam maior prejuízo. Beleza? Tem que pegar a listinha de exercício agora, resolver para ficar craque nesse assunto. Pessoal, vamos resolver um exercício sobre esse assunto, né, que tem uma incidência legal no vestibular. Dá uma olhadinha aí no exercício que vai aparecer na tela para você. É o seguinte, ele diz assim, ó, uma série radioativa consiste em um conjunto de radioisótopos que são formados a partir de um radioisótopo inicial, pela sucessiva emissão de partículas alfa e beta. Aí ele diz assim, ó, na série radioativa que se inicia com o neptônio 237 e termina com o bismuto 209, ele quer saber o número de partículas alfa e o número de partículas beta emitido. Legal? Então, comigo aqui, vamos resolver junto. Então, ó, nós começamos com o NP 237. Ele vai emitir partículas alfa, partículas beta, e vai se transformar, vai parar no bismuto 209. Eu quero saber quantas partículas alfa, quantas partículas beta são emitidas. Me ajuda! O número de partículas alfa emitidas, eu vou chamar de X. E o número de partículas beta, eu vou chamar de Y, pessoal. Aí é o seguinte, ó, a partícula alfa, a gente sabe que tem massa 4 e a carga é mais 2. Acabamos de estudar isso daí. A partícula beta tem massa desprezível e a carga dela é menos 1. Como é que eu vou resolver esse tipo de exercício, pessoal? Balanceando massa de um lado com a massa do outro lado. Carga de um lado com a carga do outro lado. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos balancear as massas primeiro. Que massa que eu tenho à esquerda? 237. Isso tem que ser o mesmo valor de massa na direita. Beleza? Eu tenho X partículas alfa. Então aqui vai ser X vezes 4. Mais, eu tenho Y partículas beta. Só que a partícula beta tem massa desprezível. 0 mais 209. Legal? Então, ó, eu tenho que a massa de um lado é igual à massa do outro lado. Y vezes 0 vai dar 0. Então, vai ficar assim, ó. X vezes 4, passa esse 209 para lá. Pessoal, vai ficar 4x
igual a 237, pessoal, menos 209. Isso daqui vai dar 28. Então, 4x é igual a 28. Eu tiro que x, pessoal, passo 4 dividido, x é igual a 7. Então, eu já sei que foram 7 partículas alfa emitidas. Legal? Agora, para achar esse y aqui, eu vou balancear as cargas. Como é que ficaria? A esquerda é 93. A direita vai ser, 7, que eu já encontrei, vezes mais 2. Beleza? Mais y vezes menos 1. A carga da partícula beta é menos 1. Mais 83. Então vai ficar assim, 93 é igual a 14 menos y mais 83. Pessoal, menos y eu vou passar para lá. Então vai ficar assim, y é igual a 14 mais, pessoal, 83. E o 93 ele passa negativo. Aqui vai dar menos 10, 14 com menos 10, y é igual a 4. Ou seja, nessa transmutação atômica aqui, a gente teve a emissão de 7 partículas alfa e 4 partículas beta. É assim que você resolve o exercício.